Ok, tem um puxão nas Velocidade costas. real, tá? Ok. Tira, time. Apesar do... Tira o time, tira o time. Tem um puxão nas costas, muito sutil, Tira o time. tá? Me dá pela câmera do gol. Essa. Temos essa. Disputa de jogo. Ok, Tira os caras, tira os caras. Temos essa aqui também de gol. ok. Rodrigo, para lá no meio campo, espera. Não tem... Na minha Tira os opinião... caras, Na tira os minha... caras. Tira ele. No meu entendimento, não vejo impacto, tá? Pessoal, estou trazendo para vocês aqui uma análise dos áudios do VAR. Vocês viram nesse primeiro trecho aí, no pênalti marcado para o Internacional contra o Corinthians, que quem está no VAR, ele identifica que tem um puxão sutil e que não causa impacto. E no meio desse trecho, vocês conseguem ouvir a voz do árbitro falando que é uma disputa de jogo. Mesmo assim, misteriosamente, quem está no VAR vai mudar de ideia. Acompanhem esse trecho. Real, tá, Giba? Ok, velocidade real, me dá em velocidade real. Tá em velocidade real. Ok. Tem um puxão, tá? Que estica a camisa e impacta na ação do jogador de vermelho. O jogador ele tenta a bola. Ok, concordam? Pra mim no campo é muito claro que não falta, hein, Gilberto? Oi? Tá ok. O que é que você vê, Rodrigo? Tá mostrando Aqui, ó. 3 também. 3. Aqui, ó. Primeiro jogo, disputa natural. Aí, ó. Ok, Aqui, ó. ok. Aguarda a sua Aqui, ó. imagem. Para. Aqui, ó. O jogador continua em pé, ele já está puxando. Conforme vocês puderam ver nesse trecho, ao mudar o ângulo bem longe, tá bem longe, quem está no VAR também muda de ideia. Só que é possível, mais uma vez, ouvir o árbitro falando que é uma disputa de jogo, que para ele não foi nada. O árbitro tá aqui, ó. Tô marcando o árbitro aqui para vocês. O árbitro tá de frente pro lance. O árbitro viu exatamente o que acontece. E na minha opinião, eu sigo da outra do vídeo que eu fiz aqui. É que tem um puxão, só que não é suficiente para causar impacto. Não é suficiente para causar impacto. E aí tem um trecho dos áudios do VAR que eles falam que o jogador do Inter está em pé. Eu vou fazer uma coisa aqui que eles deveriam ter feito, que é aproximar o lance. Tinham que ter aproximado para olhar. Eles alegam que nesse momento aqui, ó, que vai ter o puxão, o Bruno Henrique está em pé. O Bruno Henrique está se preparando para dar um voleio na bola. O voleio ele ia cair de toda forma. O puxão teve um impacto suficiente para derrubá-lo, para tirá-lo da jogada? Continuo com a minha opinião que não. Que esse pênalti não deveria ter sido marcado e que a decisão do árbitro, que fala mais de uma vez que para ele não foi nada, deveria ter sido mantida. Agora vamos seguir aqui com a análise do VAR. Vai. A 3 Vai. mostra bem também. Vai. A 3. Do Inter, ok? Tá, vou dar uma olhada. Essa. Ok. Rodrigo. Eu vou chamar para revisar, tá? Rodrigo, eu sugiro revisão para um possível penal. Aí vocês viram que eles ficaram aqui trocando de câmera. Quem assistiu os áudios do VAR, eu vou deixar aqui na descrição completo, viu que eles não tinham certeza em momento algum, eles trocam de câmera a todo tempo. A força para marcar o pênalti nesse lance aqui, ela foi muito grande. O que me chama a atenção é a mudança de opinião de quem está no VAR. Primeiro ele fala que é um puxão sutil, e realmente é um puxão sutil, e que não causa impacto. De repente tem uma pequena pausa e aí ele muda de câmera e fala: ah não, peraí, que ele ia chutar ali, ele foi puxado e enfim, causou impacto. Gente, um puxão desse aqui não causou impacto. Desculpa, mas um puxão desse aqui não causou impacto. Aí quando o árbitro vai revisar, os caras mostram o que querem pro árbitro. E aí o árbitro sai de lá convencido, né? Em câmera lenta, dependendo do jeito que você mostra, qualquer coisa vira falta. Eu continuo achando muito estranho essa imagem de trás ali que eu mostrei para vocês não ter dado zoom. Eles poderiam ter dado zoom, colocar perto para que o árbitro e eles também pudessem ver melhor o lance. Que é isso aqui, ó. Eles olharam desse jeito, só que eles poderiam ter dado um zoom para olhar melhor. Eles não quiseram fazer isso. Agora vamos seguir com o árbitro no monitor olhando o lance. Essa é a 3. Atrás, outro ângulo. Falta velocidade normal também pra ele ver. 50% primeiro. A câmera dentro do gol. Dentro do gol. A câmera do gol não tá muito visível. Não pega. Não pega. As melhores são essas. As melhores são essas, tá? Velocidade real. Mostra o estado local. Nesse primeiro trecho, vocês podem observar que nem o árbitro tem certeza. Ele pede para ir mudando os ângulos, eles vão mudando, chega nesse ângulo novamente, eles não dão zoom. E, cara, um mercado de peixe nessa cabine do VAR, todo mundo falando, 3, 4 pessoas falando ao mesmo tempo. Pra que tem um chefe dentro da cabine do VAR?
tem um chefe, era o Gilson alguma coisa, lá não lembro o sobrenome dele. Ele era o chefe lá dentro da cabine do VAR. Por que aquele mercado de peixe, 3, 4 pessoas falando? Mas enfim, vamos ver a decisão final aqui do árbitro, né? Depois de ser convencido, marcar a penalidade. Velocidade real. Me dá 3. Vou te mostrar 3 em velocidade real. 3 aparece no final só. Tá, tem outra. Temos a goal line. Tem a goal line. Velocidade real. Outro grua. Ok, Gilberto. Esse puxar pra mim entendo que impacta, ok? Ok. Cabine concorda com isso? Concordo sim. Por isso que eu lhe chamei. Ok, então. Para vocês verem como é um árbitro ruim e sem personalidade. No final, ele pergunta, a cabine concorda com isso? A cabine não tem que concordar. Ele tem que tomar a decisão dele. A cabine chama porque eles entendem que houve um erro. Só que, gente, esse protocolo da CBF, ele é um lixo, ele é uma porcaria. O Sintra e o Bassols, que são responsáveis pela arbitragem brasileira, são péssimos. Quando eram árbitros, já eram horríveis. Agora estão comandando a arbitragem brasileira. E aí, o protocolo deles manda chamar para qualquer tipo de lance duvidoso. E não o que manda a regra do VAR. A regra do VAR manda chamar para erro claro. Isso não é um erro claro. Isso é uma interpretação. Tanto que no começo, vocês ouviram perfeitamente o Gilson lá na cabine do VAR falando: é um puxão sutil que não causa impacto. De repente, milagrosamente, estranhamente, ele muda de opinião. E o árbitro também estava convicto. E aí o árbitro chega no monitor, vê imagens ruins, não vê uma imagem clara, uma imagem que possa garantir que teve impacto no puxão, e mesmo assim muda de ideia. Ele estava convicto, ele estava de frente para o lance. O VAR no Brasil é uma vergonha. A arbitragem no Brasil, eu sempre falo em todos os meus vídeos, não está no fundo do poço. Já passou do pré-sal e já está saindo lá na China. A arbitragem brasileira tá uma merda. Para ser sincero, desculpem o palavreado, mas a arbitragem brasileira tá no fundo do poço. Independente se esse pênalti aqui fosse para o Inter ou para o Corinthians, não foi pênalti nesse lance. O puxão não causa impacto suficiente. O Bruno Henrique já estava se preparando para dar um voleio. Ele cair seria a sequência do lance. O que o Kaká faz ali, também de forma prudente, o Kaká é outro pereba, não sei onde o Corinthians arruma tanto zagueiro ruim, Félix Torres, Kaká, André Ramalho. Mas enfim, não importa, não sou eu que contrato lá pros caras, então... Mas assim, ele deu margem, né? O Kaká dá margem ali, puxando a camisa, mas se for marcar todo o puxão dentro da área, vai ter 10, 15 pênaltis por jogo. Todo zagueiro faz isso, tem esse contato. Diferente do jogo, que é um vídeo que eu trouxe aqui também, São Paulo e Ceará, que o Sabino dá um tapa no ombro do jogador. O árbitro em campo viu um puxão, só que o VAR corrigiu ele falando que não foi um puxão. Só que não analisaram que o jogador deu um tapa no outro. O Sabino dá um tapa de cima para baixo e derruba o jogador do Ceará. Aquilo sim teve impacto, mas cancelaram o pênalti. Aqui, gente, não tem impacto. Aqui é um erro grande de arbitragem. Para mim, aqui foi um grande erro da arbitragem e do VAR. Porque em campo, o árbitro que estava perto do lance viu perfeitamente que não houve impacto. E aí vai no monitor ali, os caras mostram o que eles quiserem e eles fazem o que eles quiserem. Anula gol, tipo, passando linha de VAR, enfim. Mostra a câmera lenta num ângulo que parece ter sido falta. O VAR do Brasil é uma vergonha. É uma vergonha.